Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente estudamos, comentamos, refletimos sobre as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 27, cujo título é Liberdade em Jesus. Liberdade é uma palavra muito falada. Liberdade tem movido a humanidade para conquistas importantes no campo do progresso das civilizações, não é? Mas Jesus vem nos trazer um novo entendimento sobre liberdade. É sobre isso que Emmanuel vai nos trazer aqui. E destaca então palavras de Paulo escrevendo sua carta aos Gálatas. No capítulo 5, versículo 1, nos diz Paulo: Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então, essa escravidão dependeria de algo, não é? Na verdade, essa escravidão depende da nossa vontade em cedermos a ideias de materialidade, das paixões, vamos dizer assim, do mundo físico. As paixões, a cobiça, ganância, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, não é? Então, essa é a escravidão a que podemos nos submeter. Mas só vamos realmente voltar a nos submeter a essa escravidão se estivermos invigilantes. Daí ele diz firmes, firmes. Não há arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme, dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo. Para a liberdade, o Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. A liberdade do Cristo é a liberdade moral, a liberdade da vida moral. Conhecereis a verdade vos libertará, assim disse Jesus, e ele nos trouxe a verdade. Emmanuel então nos diz: disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que para a liberdade o Cristo nos libertou. Ele fez a parte dele nos trazendo a verdade. Mas agora cabe a cada um de nós estarmos livres a partir das luzes que o Cristo nos trouxe no Evangelho. E ele continua dizendo: e não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Sim, porque os movimentos de liberdade no mundo foram muitas vezes sanguinolentos, com revoluções, revoltas, não é? Muitas vezes do povo contra vamos dizer, os governos estatuídos. E ele diz, não raro, pintam-no, ou seja, pintam o Cristo à feição de petroleiro vulgar. O petróleo é um combustível, não é? E é inflamável. Então é aquele que promove uma ideia incendiária, uma revolução, um revolucionário. Não raro pintam-no à feição de petroleiro comum, revolucionário, ferindo instituições e derrubando princípios, como Jesus estivesse ali à sua chegada com a sua palavra, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Sem dúvida. E agora ele vai nos trazer alguns exemplos disso pela sua passagem entre nós.
Através de todas as circunstâncias, vemos Jesus interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. E é interessante que nós vamos vendo mensagem a mensagem e quantas vezes Emmanuel nos traz, das formas mais diferenciadas, esse contexto da história de Jesus, sendo os testemunhos e os exemplos de tudo que ele trouxe na sua mensagem, como própria vivência. Então, através de todas as circunstâncias, vemos Jesus interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige o mestre berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo ou de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Lembremos que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diz ainda Emmanuel: trabalha na extinção da crueldade, da hipocrisia, do simonismo. Simonismo é o comércio de objetos sagrados. Lembra que ele entrou no templo, derrubou aquelas barracas porque comercializavam coisas dentro do terreno do templo, e ele foi enérgico, coibindo aquele tipo de comércio. É o simonismo, comércio de objetos sagrados. Então, Jesus trabalha na extinção da crueldade, da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio. O domínio dessa crueldade, os cruéis. Né? Ele não persegue os cruéis e os que estão em erro. Pelo contrário, quantos e quantos ele socorre, ampara e cura. Não é? Mas não se alicia ao erro. Pelo contrário, quantas e quantas vezes também ele não repreendeu a hipocrisia dos fariseus. Continua Emmanuel. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera a recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão dos beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação injusta e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça dos homens. E até mesmo a de Deus, não é? Porque tudo já estava no grande planejamento dessa missão iluminada de Jesus junto a nós. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos seguintes. Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, ou seja, não domesticadas, mas a que verte, a que sai sublime do cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai Excelso. Ou seja, ele nos ensinou uma liberdade que sai do coração para atender às leis de Deus, conscientemente nos submetendo à sua lei, como filhos humildes diante do Pai. Continua ele. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero, eu, entre aspas, faço o que quero também, entre aspas. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero, frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir entre aspas,
gera progresso e iluminação. Então, em vez de fazermos o que queremos, fazemos o que é necessário ser feito. Fazemos o melhor. Moralmente falando, fazemos o melhor possível, o melhor que esteja ao nosso alcance, não é? Lembrando sempre, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Na luz do Cristo, diz Emmanuel, a liberdade do devo servir, já vimos, gera o progresso e a iluminação. Não iluminação, sublimação. Sublimação é quando queremos fazer uma coisa impulsiva, uma coisa mais tempestuosa, e fazemos então, vamos imaginar, em vez de brigarmos, escrevemos uma poesia ou vamos plantar um jardim. Então nós estamos sublimando aquelas energias e vamos correr. Então sublimamos no esporte a energia agressiva, ou sublimamos a injustiça que sofremos no bem que podemos realizar. Então sublimar é transmutar algo que não está muito bem em algo muito bom, né? Temos condições de fazer isso, sem dúvida, essa sublimação. Assimilemos do mestre o senso da disciplina. Difícil, né? Disciplina, exatamente o quê? Temos que nos submeter, mas ele não disse para nós tomarmos o seu jugo, estarmos sob o seu domínio, pois o seu fardo é leve, porque é o fardo do amor. Então, nos submetermos a Jesus nos traz em retorno direto uma qualidade de vida espiritual, moral, aquela paz, aquela plenitude que tanto almejamos. É isso que ganhamos por seguirmos esse senso de disciplina. Então não é algo que nos traz simplesmente algo chato de ser feito. E o que isso me traz de bom? Tudo de bom. Então fazermos o bem e buscarmos todo esse progresso e essa sublimação é inteligência emocional, inteligência mesmo, porque estamos fazendo algo que pode sim nos custar, mas nos traz de retorno o nosso bem-estar. E é bom que a gente se diga isso reiteradas vezes, porque às vezes esse bem-estar pode estar no mundo espiritual. Mas isso está muito longe. Olha, ele passa assim. Passa assim. Quando a gente está com 20, parece que não passa nunca. Mas quando o tempo vai passando, a gente pensa assim, olha só quanta coisa, não é? Quanto tempo mais eu tenho aqui? Não sei, mas é bom aproveitar, né? Nosso Emmanuel diz, então, assimilemos do mestre o senso da disciplina. Disciplina que nos submetemos, mas que sabemos que vem diretamente ao nosso bem-estar. Se quisermos ser livres, diz Emmanuel, aprendamos a obedecer. Só de ouvir dói. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Mas estamos aprendendo a obedecer, a fazer o bem. Quantas vezes obedecemos pessoas ruins e fizemos o mal? Mesmo que não seja nessa encarnação, lá atrás, séculos e séculos atrás, graças a Deus, ficou para longe. Mas aconteceu. E hoje, nós estamos sendo convidados a obedecer as leis de Deus, obedecer o Evangelho, obedecer as orientações de Jesus. Que bom, não é? E ele conclui da seguinte forma, o nosso Emmanuel. Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos livres, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que, muitas vezes, somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Apenas através do dever retamente cumprido
permaneceremos firmes sem nos dobrarmos diante da escravidão. Está aqui a escravidão e a liberdade dentro de nós. Aqui muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Escravidão, as consequências das nossas escolhas. Somos livres para escolher, mas somos escravos das nossas escolhas, escravos do que elas nos trazem como consequências. Por isso, aproveitemos a liberdade para sermos apenas escravos das boas consequências, das bênçãos e das alegrias que o Livro dos Espíritos nos diz que vem como consequência das nossas boas escolhas, alegrias e bênçãos. E quando as escolhas são ruins, eles nos dizem que vêm então as dores e as aflições como consequência. Então, liberdade em Jesus. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de exercitarmos a liberdade de escolhermos. Abençoa, Senhor, a nossa vigilância, a nossa lembrança da prece, a fim de que as nossas escolhas sejam as melhores no dia de hoje. Abençoa, Senhor, nosso anjo guardião. Abençoa a nossa saúde, Senhor Jesus, física, mental, emocional, espiritual, nossos lares, famílias, afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.